Finalmente saiu o quarto episódio de The Last of Us Parte 2. E bom, agora começa de verdade a parte mais caótica dessa segunda temporada. Bom, o episódio começa com, eu acho que uma das melhores apresentações que a gente poderia ter pro Isaac. Muito foda. Porque a gente começa ali sem saber quem é, na verdade. A gente fica até tentando entender que, por que a Fedra tá ali, como ele fez parte da Wolf. E pra ser sincero, eu curti pra caramba o Isaac da série. O Isaac é muito mais imponente, ele é muito mais carismático aqui. E você consegue de verdade sentir um pouco de medo do Isaac. Então, é o que difere. Eu acho que, tipo assim, existem poucos personagens que estão melhor na série do que no jogo. Eu acho que são poucos. Perto da grande gama de personagens que tem em The Last of Us. O Isaac eu acho que tá melhor na série do que no jogo. A Dina tá melhor na série do que no jogo. O Jesse pra mim eu acho que ele tá melhor na série do que no jogo. São alguns personagens que ganharam mais tempo, talvez era o que faltava no jogo, mas na série tá muito bem representado. Ele não carrega ainda aquela lenda que ele é. Tipo, no jogo o cara é uma lenda, né? Tipo, você só escuta falar do Isaac, é sempre o cara mais foda, o cara mais casca grossa. Aí quando você vai ver o cara, tipo, você não sente aquela presença, o cara não transmite a aura, né, Zé? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. O Isaac do jogo, ele não entrega o que os outros personagens prometem sobre ele. Isso. Eles vivem falando, o Isaac é isso, o Isaac é aquilo, ele é o cão na terra. E quando o Isaac aparece, ele não faz nada. Ele manda e quando ele vai pra ação, ele é deletado rapidinho e fica por isso mesmo. Aqui eles já trabalharam melhor o Isaac, até a cena do interrogatório que existe no jogo, aqui já é muito melhor. Uhum. O Isaac aqui já cresceu como personagem. E é um ponto interessante dessa série, que eles acertam muito nos personagens secundários, alguns, não em todos, e nos principais não, cara. Eu fico impressionado. Os personagens do núcleo principal, no caso, o maior problema dessa temporada, a Ellie, eles não acertam. E o Isaac, que é um personagem que ninguém liga no jogo, eles acertaram muito bem. Vamos resumir bastante esse quarto episódio, porque, cara, ele pra mim foi quase igual ao segundo episódio. Ele fez boas adaptações. Foi um episódio que ele adaptou algumas cenas pra ficar mais corrido. Não ficar mais corrido, mas não ser aquela coisa maçante de gameplay, porque quem jogou sabe que a gente passa bastante tempo andando em Seattle até a gente chegar na torre do rádio, que é onde elas chegaram. E a gente tem a famosa cena lá do violão, da Ellie tocando violão pra Dina, que pra mim foi da hora. Eu gostei de ver essa cena, que ficou realmente uma das poucas cenas dessa segunda temporada que ficaram de verdade igual ao jogo. Tipo, eu gostei muito deles manterem aquele impacto de como os serafitas são cruéis também, porque aquela cena é muito pesada dos caras pendurados com as vísceras expostas. Então foi uma cena que eu tinha medo deles não deixarem, porque eles estavam pintando aquela imagem dos serafitas que foram massacrados com a criança, sem ter chance de lutar contra. E aqui eles mostraram que não, os serafitas também são pessoas que é pra ter medo, porque os caras são bravos. Então eu gostei que eles conseguiram trazer isso pra gente. E aí a gente tem a cena que eu não posso dizer que é um confronto, até porque essa cena, a sequência dela é mais pra uma perseguição do que um confronto de fato. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá sendo o problema central da série, porque, por exemplo, a cena do violão que você falou, que você citou muito bem. Cara, eu não consegui gostar da cena porque a cena ela foi muito mais romântica do que pesada, porque você tem que sentir... Você tem, não, né? A série transmite um pouco de um clima pesado, porque além de ser uma música que fala sobre
sobre um pouco de esperança, sobre me aceite, tipo, aceite como eu sou. A No- música Take On Me é basicamente a história da Ellie e do Joe. Sim, mas, por exemplo, na letra tá tipo, aceite quem eu sou. Também é sobre ela e a Dina, porque as duas estão tendo um envolvimento emocional, mas é isso, é literalmente a história dela com o Joel, tipo, me aceite. Então, você fica nesse duplo entendimento que, tipo, ela tá falando da Dina, mas ela tá com uma cara tão abatida no jogo, mas tão abatida que você vê que não é só a Dina, é o Joel, ela tá lembrando, ela tá tendo lembranças do Joel e isso tá corrompendo ela mais ainda. Então, ali ela não tem essa cara. Ela tá com a cara de quem tá fazendo uma serenata do amor. E aí, a gente tem esse problema, que já é grande dentro do jogo, que é o problema da Ellie não ter cara, de uma pessoa que tá buscando vingança. A todo custo, ela tá tranquila, ela esqueceu que o Joel tá ali, ela tá passeando. Aí chega na base, tá cheio de corpos ali pendurados, o que me faz pensar um pouco que os Serafitas eles estão divididos em duas facções ou algo parecido, né? Na hora do interrogatório, o rapaz lá fala, tipo, a cada dia que passa, um de vocês se torna um de nós. Isso também está acontecendo ao contrário, porque os primeiros Serafitas que a gente vê, eles estão fugindo da guerra. Então existem Serafitas que estão ali lutando e tem outros que estão fugindo. Então, tipo, aqueles que a gente viu, não que eles são do bem, com certeza eles tiveram a conta de maldade deles, mas eles cansaram e foram embora. Então, a Federer tá perdendo gente. A BLF, né? A BLF tá perdendo gente e os Serafitas também. Em menos quantidade, mas mesmo assim eles estão perdendo pessoas. E aqueles aí que foram mostrados pra nós, que fizeram aquele banho de sangue ali, aqueles ali é os cabulosos. Aqueles ali é o que a gente tá esperando aparecer pra ver como é que vai ser. Aqueles que eu queria ter visto Então, na é isso apresentação dos Serafitas. É disso que eu tava falando quando eles forem apresentar os Serafitas, eles eu não queria que tivesse sido daquela forma. Se fosse nessa cena a apresentação, seria muito mais da hora. Teria sido muito mais interessante, porque entrega melhor do que se trata esses caras, que eles são um bando de lunático, a WLF também, porque ninguém ali em Seattle tá pura, é todo mundo louco. Então, tipo, eu gostei dessa sequência da WLF, porém, é aquela coisa, eu acho que a palavra é essa, eu acho intragável o jeito que a Ellie é inútil. Porque ela não consegue fazer praticamente nada sem a Dina ajudar ela, cara. A Ellie sozinha, ela teria morrido. Tem uma sequência inteira no jogo. Depois dos acontecimentos desse episódio, no jogo, a Ellie vai partir nessa jornada sozinha. A Dina não vai com ela. Na série a Dina foi. Já tá aí uma dica que a Ellie sem a Dina aqui não vale nada. Não vale nada. A Ellie vai explora o resto de Seattle sozinha. Você consegue acreditar que essa Ellie faria isso? Não, ela nem vai, porque no final, né, já falando só dessa parte porque você citou, no final a Dina já fala, não, você não vai sozinha não, eu vou com você. A Dina vai com ela. Tipo, a Ellie tá o tempo todo dependendo da Dina. Antes disso, a Ellie faz besteira, faz barulho lá pra chamar atenção, quer rushar na base dos caras sozinha, assim, de peito aberto. E a Dina tá o tempo todo freando ela e falando, calma. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender. A gente teve uma pequena apresentação. Eu lembro dessa cena até hoje, literalmente o início dessa temporada. A gente tem a cena que a Ellie tá treinando lá em Jackson. E ela fala, não, eu dou conta, e eu sou foda, e eu faço. Aí a gente vem mais pra frente, e a gente tem a cena em que a Ellie tá sozinha, um cara de costas, e a Ellie consegue ter dificuldade pra acabar com um cara. Detalhe, o cara era menor do que ela tava lutando lá no início da série. No início da série ela treinava com montanha. E tipo, se não fosse a Dina chegando naquele ponto, a Ellie tinha ido de Vasco muito fácil. Daí a gente tem a sequência delas correndo pra fugir dali. E aí a gente vai pra sequência do metrô. Que, sinceramente, eu concordo com vocês, eu senti falta de trocação sincera de bala, porque uma coisa é a gente ter que ficar enfrentando vários infectados durante o jogo. Beleza. Na série, adaptar isso fica meio maçante, mas, pô, é literalmente o objetivo da Ellie. Ela falou, quando ela chegou, eu vou chegar aqui e não vai sobrar ninguém.
ela encontra 5 caras que entraram na torre de rádio e elas peidam na farofa e vazam. Aí elas vão pro metrô. E se não fosse os infectados aparecendo lá, elas iam morrer. Se não fosse do script de os infectados aparecer, porque eles realmente aparecem lá, elas iam morrer. E detalhe, aí eles tem um momento em que a Ellie parece que pensa que ela achou uma saída, só que, cara, a Ellie basicamente muito mais do que carregada pela Dina. Em vários momentos a gente vê que a Dina toma ímpeto de fazer as coisas ainda. Tipo, a Ellie foi, correu, não achou saída. Ela simplesmente falou, agora é hora de lutar até morrer. Eu tinha medo de como isso ia acontecer, mas, cara, eles tiveram tanta oportunidade nessa sequência pra fazer uma cena em que a Ellie seria mordida e seria impactante, pra eles deixarem pra uma cena em que literalmente a Dina tá presa, ela coloca o braço pro bicho A cena morder. é muito ruim, cara. Essa cena Eu não achei tão ruim, achei desculpa eu boa. achei ruim. Eu achei desculpa boa. É uma desculpa boa, mas tipo, cara, literalmente do tempo que elas chegaram ali para o tempo que chegar um infectado pra cá, dava tempo da Dina ter saído dali. Tipo, é uma desculpa ok, é razoável? Mas enfim, a Dina aceita de uma maneira que pra mim foi muito fácil. Eu também acho muito fácil o jeito que ela aceitou. Simplesmente ela viu que a Ellie não tava tremendo. Ah, beleza, você não tá infectada não, vamos seguir a vida. Ok, no jogo isso tem um impacto grande, porque no jogo a gente tem os esporos. Então o fato da Ellie respirar os esporos por tanto tempo quanto ela respirou dentro do metrô, E não dá uma tossidinha e não deu uma sequer, tossida, não começou a dar tremelique, desmaiar nem nada, sabe? Já é o um suficiente. impacto. E até porque no jogo a gente tem a magia de que a Ellie, antes de ir pra Seattle, fala com a Dina, eu sou imune. A Ellie fala, né? A Ellie confessa Fala pra lá Dina que ela é na imune patrulha. antes de sair pra Seattle. Então quando, mesmo a Dina não acreditando, ela tinha essa ideia. E quando acontece isso, ela fala, ela tava falando a verdade. Ah, real, verdade. Ela fala que é imune, só que a Dina fica achando que ela tá zoando. E aí quando isso acontece, ela fala, o que ela falou realmente é verdade. E aí tem um peso grande porque foi um momento em que a Ellie se abriu de verdade com a Dina. E a Dina percebe, pô, ela realmente foi sincera verdade. comigo. Então, isso no jogo tem um impacto maior. E aqui, Tem nada. ela aceitou de boa. Aí, ela simplesmente solta outra bomba, que tá grávida. A gente já sabia, mas tô grávida. E aí a gente tem Do a jeito pior. mais bosta possível, cara. Tipo, só simplesmente, eu tô grávida. A Ellie é mordida e elas vão pro teatro. É o que você falou, foi igual ao segundo episódio. Esse episódio é muito bom, até a frase eu tô grávida. E ele seria melhor ainda se a Ellie que tá nesse episódio fosse a Ellie do jogo. Real. Porque o que vem depois do eu tô grávida mudaria completamente se fosse a Ellie do jogo. Mas como a gente não tem a Ellie do jogo, aconteceu o que aconteceu. Mas ok, a construção dessa cena, elas entram no teatro e a Ellie preocupada em fechar a porta, a atriz da Dina outra vez dá uma surra na Bella Ramsey. Cara. Eu acho que a atriz da Dina chama Isabela, alguma coisa assim. Ela dá outra surra na Bella Ramsey que ela tem uma cena mostrando que ela tá em choque, tipo, a Ellie acabou de ser mordida. A Dina pensando, o que eu vou fazer? Deu ruim, eu vou ter que voltar pra casa sozinha, grávida. Ou seja, vai dar merda. E tipo, ela tá em choque o tempo todo e ela não hesita em levantar a arma pra Ellie e fica apontando. Ela hesita em atirar, óbvio, a Ellie. Mas tipo, a cena é muito boa, muito bem construída. A Ellie mesmo tentando convencer a Dina do que aconteceu. Essa parte é muito boa. A cena foi melhor do que no jogo pra mim. Essa parte. A Dina aceita, continua mirando na Ellie, a Ellie se moveu um pouquinho por conta da chuva e a Dina tá lá, vou te matar. E tipo, o que foi isso? Do complexo. O que foi isso depois dessa cena? Detalhe, antes da gente começar a falar, o problema dessa série não é o que vocês acham que a gente vai falar, que é... Às vezes as duas estão juntas ali em um relacionamento homoafetivo. Pra mim, foda-se. Inclusive, eu queria que essa cena tivesse acontecido lá na patrulha. Não, mas esse é o ponto. Que era o lugar dela. Era lá atrás. O problema dessa cena não é esse. O problema é que ela tá inserida no lugar errado. Sim. E da pior maneira possível. Num contexto que não faz sentido algum, num contexto horrível. Virou essa parte me lembra muito qualquer série
de moleque adolescente, mano. Qualquer série parte da Netflix de escola, tá ligado? toda série da Netflix é momento de tensão, sexo. Foi muito do nada. Foi literalmente na hora que uma coisa acontece, na outra, mano. tipo, na hora que a Dina fala, eu tô grávida, eu queria muito que fosse igual no jogo. Tipo, não era pra essa cena acontecer, não era pra isso acontecer ali, porque a Dina tá ali pra manter a humanidade da Abby. Da Ellie. Não pra mostrar, não pra literalmente dar prazer pra Ellie, que foi o que aconteceu ali. Porque ali a gente tem, essa sequência final, a gente não consegue ver vingança, a gente não consegue ver tristeza pela perda, a gente não consegue ver, tipo, essa série, eu sinceramente, quando eu vi essa cena e a gente teve essa sequência do final, a coisa que eu pensei falou, tá, qual que é o objetivo dela estar aí ainda agora? Eu até falei enquanto a gente tá assistindo, gente, o Joe morreu, viu? Lembra disso? Mano, assim, sobre essa sequência, mano, são duas coisas a dizer, mano. Semana... Acho que na verdade semana não. No segundo episódio, quando o segundo episódio foi lançado, o Cross falou uma coisa que, velho, ficou na minha cabeça, mano. E pra mim, essa série é a representação do que o Cross falou. Cada um tem o Joel que merece. Mano, cada um vai ter a versão de The Last of Us que merece. Quem jogou o jogo teve a versão de todos os personagens estão cabulosos. Todos estão casca grossa. Todo mundo ali é gente ruim. Né? Tipo assim, você joga o jogo, você não tem dó de verdade. Tipo, dó você não tem de ninguém. Você pode ter a memória afetiva, igual eu tenho com o Joe. Por acaso a Dina tá melhor, mas outros personagens, e colocando a Ellie nesse grande pacote de personagens, a Ellie é casca grossa no primeiro jogo e no segundo. No primeiro e no segundo, você vê, às vezes, esse flash de felicidade que ela tem, de humor, né, o sarcasmo dela ser uma pessoa alegre, só que o mundo tirou essa alegria dela. Então ela é uma pessoa do mal, mano. Ela é do mal. No segundo jogo, ela é maldade pura, filho. Um ponto que, tipo, entrega que o problema não é exatamente a Bella Ramsey, que, tipo, o problema é ela na segunda temporada. Na primeira temporada ela consegue entregar a Ellie do mal também. Perfeita. A gente vê a Ellie do jogo na Bella na primeira temporada. É só na segunda que não, cara. Na segunda não encaixa. Na segunda quebra demais. E outra, mano, tem coisa que dá pra você tirar e ficar bom. Agora, essa cena do teatro, ela é horrível, mano. O Joe na vida da Ellie. A Ellie fala pro Joe no primeiro jogo e também na primeira temporada a gente tem essa cena. A Ellie vira pro Joe e fala: você foi a única pessoa que não me deixou. Você foi a única pessoa que ficou do meu lado. Então, como você faz uma temporada em que essa pessoa que tem esse peso morre de forma brutal? Brutal, entre aspas, que não foi tanto assim, mas enfim, mas foi tirada de uma maneira inesperada da sua vida, e você faz uma pessoa que, mano, consegue tá fazendo piadinha, consegue tá brincando, consegue falar, eu vou ser pai. Você vê algo que fez parte da sua vida, que mudou quem você é, que trouxe sentimentos pra você, que, pô, foi uma experiência incrível. E você vê isso sendo estragado diante dos seus olhos, e tudo que você pode fazer é assistir. Cara, isso é muito triste. Eu falo enquanto fã da franquia, não falo que eu sou fã do jogo, é da franquia, da história, do que foi construído. É muito triste ver que a gente poderia ter um potencial muito grande de ter algo bom. Eu não queria que fosse uma réplica do jogo perfeita na série, mas simplesmente que eles fizeram, se eles tivessem feito, no mínimo, o que eles fizeram na primeira temporada, que tem suas falhas, tem suas falhas, tem seus erros, mas é uma série que entregou o que a gente queria. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que não tem mais nada, não né? tem nada, não tem nada. Porque, tipo, pra mim agora, consideração final, não é, hoje eu não quero falar sobre o episódio no final, eu quero falar sobre a série.
com esse 4º episódio eu já tirei a minha conclusão. Essa série tá com medo das pessoas que estão só assistindo ter o mesmo sentimento de quem jogou na época. Isso tá mais do que óbvio, porque eles estão mascarando de todas as formas possíveis um sentimento de ódio, angústia e tristeza da Ellie. Isso tá óbvio. O diretor, quem chegou na Bella Ramsey e falou assim, faz isso, ele não tava bom da cabeça, porque não tem lógica, ele não entendeu a história. Eu sei que é muito prepotente falar isso, mas pô, o Neil Druckmann é o cara que criou essa história, ele tava lá. Por que ele não percebeu isso? Não faz sentido. Então, pra mim, apesar do 80% bom e o 20% ruim, que é o final, esse episódio pra mim ainda fica abaixo em questão de nota. Pra mim ele é um 6. Tipo, ele é um 6 principalmente pelo Isaac, pela Dina, apesar de terem dado uma estragada no juízo que construíram sobre ela no diálogo final das duas. Eu acho que ele fica no 6. Porque não tem como entender qual é a mentalidade dos caras, além dessa. Medo do pessoal dropar da série. Assim, pra mim, é a primeira vez que eu vou dar uma nota baixa. De todos, eu acho que eu dei nota 9 e 8. Todas acima de 7. Todas acima de 7. Essa, mano, é sério, mano. Eu odiei, velho. Duas coisas que eu odiei. A falta de ação, porque é a hora que eu achei que eu ia ver pipoco no coco, não rolou. Cara, é um 5. Pra mim, esse episódio, com muito pesar no meu coração, ele vai ficar com 4. Caramba, é a nota mais baixa até agora. Ele deu uma nota melhor do que a minha. Eu que sou homofóbico. Ele vai ficar com 4 por um simples motivo que dói meu coração. Dá vontade de chorar falando isso. Cara, real. Eu tô muito triste falando isso, mano. Eu não aguento mais! A gente não lembra que o Joe morreu em momento nenhum depois que ele morre. Você não lembra da Abby, você não lembra de nada. Cara, é literalmente o que eu tô vendo aqui. É uma... Mano, sabe o que conseguiu ser melhor do que esse 3º episódio em um filme? A adaptação de Uncharted, que é a coisa mais genérica, é qualquer filme de ação. Não, mas Uncharted é da hora. Mas a adaptação de Uncharted é um filme genérico de ação e comédia. Já tá no episódio 5. Já tá no episódio 5, falta 4 episódios, vocês vão começar a rushar. Não vai dar tempo ou vai ficar muito mal contado? Quer dizer, já vai ficar mal contado? Já tá São mal duas contado. Teorias. Não vão rushar e vão fazer direitinho essa parte e a próxima parte vai vir em outra temporada. Pode ser também, né? Ou vai ficar vão ruim. rushar tudo, igual na... Pior que não vai. Mas vai ser a luta final. A Bella Ramsey rindo pra cá. Fica aí o questionamento. Fica aí o Falando, questionamento. você veio me regaçar na porrada? Vamos lá lutar. É isso, gente. Mais um vídeo que a gente veio falar mal da série, mas ela não se ajuda, então... Enquanto ela estiver oferecendo mediocridade, a gente vai estar falando sobre ela mal, infelizmente. Mas se você gostou ou não, deixa o seu like. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal, comenta, né? Comenta aí pra ajudar a gente. Seja ideia de vídeo, seja o que você tá achando da série. Algum tipo de, não sei, ideia que você tenha, que você queira que a gente fala sobre. Uma série pra gente falar mal, que a gente gosta de falar mal de série. Gostar de falar mal é fácil, inclusive.